Falando de documento, eu lembrei de trazer. Esse é brasileiro, tá? Do Comando Aéreo de Defesa. Comando Aéreo de Defesa Aérea, enfim. De 1986, sobre o famoso caso da noite oficial dos OVNIs. 19 e 20 de maio de 1986. Os OVNIs invadiram o espaço aéreo do Sudeste. A Força Aérea Brasileira enviou aeronaves F-5 do Rio de Janeiro e Mirage, lá de Goiânia, para tentar interceptar os objetos. E os objetos simplesmente brincavam com os nossos aviões. Tinham acelerações tremendas. Um dos pilotos chegou a se aproximar relativamente bem do objeto. O objeto aumentou a distância com uma aceleração brutal, né? E o interessante desse documento, que é o famoso relatório de ocorrência, né? No final, as conclusões, né? Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Então, quer dizer, esse documento foi liberado agora no 2009, 2010, né? E foram classificados de novo, não teve uma coisa de eles deixaram... Ah, não, acho que foi do Varginha, né? Que eles pegaram... Varginha, eles classificaram por mais 25 anos, 25 até anos, 2046. Agora, a noite oficial dos OVNIs, eles liberaram alguma coisa no Arquivo Nacional, mas tem coisa que surrupiaram, tá como secreto ou ultra secreto, então não veio a público. Porque os relatórios de radares, filmagens dos aeronaves. Não são informações sensíveis. Informações sensíveis. Para a nossa segurança. Eles não vão querer falar de um fenômeno que interfere com os instrumentos do avião, como aconteceu com os caças. Mas você vê... Você acredita que teve filmagens na noite oficial dos OVNIs feita pelos militares? Eu ouvi falar. Então, tá no relatório, cara, aqui, ó. Gravação em vídeo. Esses são relatórios... Isso nunca foi liberado. Tá liberado no Arquivo Nacional. Aqui, ó. Foi feita a gravação de vídeo. Qual era a descrição desses objetos? O vídeo em si não liberaram ainda. O vídeo não, né? O vídeo, pelo um amigo meu lá da aeronáutica, eu conversei com ele, ele falou que eles ilegalmente reclassificaram o negócio, porque já estava desclassificado, e somente em 2036 é que vai estar disponível os vídeos da noite oficial dos OVNIs. Uma câmera de 87 deve ser uma câmera... Agora, por que eles vivem fazendo isso? Por causa do acordo norte-americano com o brasileiro. E aí, por exemplo, maio de 86 também teve envolvimento americano. Olha isso aqui que eu descobri. O que é? É um telex do CIA, né? Onde eles comentam aqui o caso de maio. E olha o que eles falam aqui, ó. 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Citou Osiris Silva. Porque aqui, tinha o radar de terra e os radares dos aviões. O radar do F-5 é diferente do radar do Mirage. Ele bugava todos os radares. Eles foram detectados, teve aerointerferência, mas as aeronaves foram detectadas. Inclusive, quando falam das velocidades dos objetos, foi por causa do radar. Ah, é? O radar detectou. E tinha uma descrição de como era a aparência desses objetos, se tinha uma superfície. Eram bolas luminosas. Bolas luminosas. Bolas luminosas. Eles falavam que, assim, nos relatórios oficiais, eles falam que eram teleguiados. Eram objetos teleguiados, não forçosamente tripulados. Ele fala isso. Quer ver uma coisa aqui interessante também que eu queria Depois eu quero ver aqueles vídeos que você falou de Campinas, que são de ontem, né? Sim, vamos colocar. Aqui, ó. Eram bolas assim, luminosas. Aqui é a descrição, né? São imagens. Não, é imagem de um vídeo da Mixon, né? Que foi feita no prédio do Banespa. Na verdade, a noite oficial dos OVNIs começou dia 19 de maio, mas durou 10 dias. Foi uma onda de 10 dias. Aqui são fotos com tempo de exposição mostrando a trajetória do objeto, tirada pelo Adenir de Brito. E aí a NASA foi lá em São José dos Campos e confiscou, pegou todas as fotos e os negativos e levou embora. Eu tentei entrar em contato com esse cara, que disse que era da NASA, que é o Urtac, James Urtac, mas ele disse que não tem nada, não sabe onde foi parar, deu um perdido. E infelizmente esse material feito pelo Adenir Brito
lá do jornal de São José dos Campos, está perdido porque os americanos sempre pegam essas coisas. E além da evidência física, né, que foi a radarização, os pilotos perseguindo objetos que chegaram a 15 Mach, 15 vezes a velocidade do som. É semelhante ao que está acontecendo nos Estados Unidos, nos relatos. Que basicamente. Isso. A gente tem relatos de militares. Isso aqui foi na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá. O capitão Fiuza, Antônio Sérgio Fiuza Gomes, ele estava em formação no dia 19 de maio lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica com mais de 2.000 militares, alunos, sargenteantes, e aí de repente dá um blackout. E aí na hora que dá o blackout, o pessoal lá na formação, aquele silêncio, aí começa as luzinhas andar para um lado, para o outro. Mais de 2.000 testemunhas que viram a olho nu. Agora, sabe qual que é a sacanagem da Força Aérea Brasileira? Quando a gente perguntou para ela naquela época, antes de saírem os relatórios, ela falava que, na verdade, não houve avistamento visual. Quer ver, ó? Não houve visual, Ele fala, foi detectado pelo radar. Aqui, ó, com referência ao ofício tal, após exaustiva investigação, não foi possível chegar a uma conclusão sobre os fatos ocorridos em 1986. Por isso, o Ministério da Aeronáutica deu por encerrado o assunto. O Ministério da Aeronáutica não dispõe de setor específico que trate ou investigue assuntos relativos ao OVNI. Outra mentira, né? São duas mentiras. Mas tem aqui, esse documento que ele fala que não houve contato visual. No episódio ao que o senhor se refere, todo o tratamento técnico disponível pelos órgãos do Ministério da Aeronáutica, responsáveis pelo controle do espaço aéreo brasileiro, foi utilizado e as conclusões nos remeteram a anomalias magnéticas. Só que nos relatórios oficiais, eles não falam de anomalia magnética, e sim de objetos concretos. E que se transformaram em pontos nas telas dos radares de controle. No caso em questão, todo o aparato militar de defesa do espaço aéreo foi mobilizado, sem que efetivamente fosse feito qualquer contato visual que justificasse a presença daquele... Outra mentira aqui. Outra mentira. Porque foi feito contato visual até pelos pilotos. Os pilotos que deram depoimento na televisão. Mas até onde a gente sabe, então, o que aconteceu foi esferas brilhantes, faziam movimentos, seguiam os aviões. Isso, mas... Parecia ser controlado por uma inteligência, não parecia ser um fenômeno natural. Isso, né? Mas essas esferas, depois elas pousaram. Pousaram, deixaram marcas, desceram tripulantes desses objetos. Isso, mas isso é relato. A gente fez um levantamento nos 10 dias, ó. 19 de maio, 20, 21. Aí tem aqui 22 aqui são de maio. Testemunhas. São os locais e a quantidade de testemunhas de todos os avistamentos até o dia 29 e o que saiu de maio. Das esferas? Saíam tripulantes, aqueles baixinhos que geralmente a gente fala Os que Greys. é do tipo alva. Os Greys. Os Greys. E aí ficaram marcas e em várias partes do Brasil, né? Você pode ver aqui, ó. No dia 28, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Londrina. Né? Aqui, por exemplo, no dia 29, São José dos Campos, São Paulo, Santos, Brasília. Por que Santos? Porque em Santos foi onde terminou a noite oficial dos OVNIs. Um objeto em forma de charuto, né? Ficou sobre o mar e depois várias esferas dessas foram convergindo e desaparecendo nessa maior. Isso foi detectado no radar. O próprio Sérgio Mota, né, que viu no dia 19 de maio, ele contou esse relato. Eu tenho em vídeo o depoimento desse militar, terceiro sargento Mota. É que eu não entra na minha cabeça qual é a intenção. Por exemplo, eles ficaram brincando de pega-pega com os caças, né? Ficaram brincando praticamente com eles, né? Porque eles devem ser muito superiores, então eles, né, meio que subestimaram nosso poderio militar. E aí eles descem, dão um rolezinho, depois vão embora. Não, isso acontece periodicamente, né? São ondas onde vem a nave-mãe, que é aquelas grandes naves, e despejam vários objetos. Eles ficam durante um tempo fazendo abdução, fazendo o que tem que fazer, e depois eles retornam. Também foi bem sobre o Sudeste, que é a região mais industrializada do país, né? É uma área interessante para quem quer fazer um reconhecimento. Inclusive São José dos Campos, que a gente tem a nossa área espacial, né? Então, nesse mesmo artigo do 7, o Steck, ele fala que, tipo, mano, a gente tem muitos satélites na órbita da Terra, mas muitos satélites, né? Tipo, e não só americano, russo, japonês, não sei o quê, fazendo vários tipos de imagem, de sondagem, enfim,
vigiando a Terra Vigiando a Terra. 24 horas por dia. Aí ele citou essa coisa de nave-mãe. Ah, vem uma nave-mãe e deixa pequenas naves. Ele falou, cara, como que esses satélites não pegam? Ele falou, como é que é possível? E, tipo assim, são equipamentos independentes, muitas vezes, de empresa privada, que não tem ligação com o governo algum. Tipo, é um empresário lá, lança o satélite, ele faz a vigilância dele e teria que ter um registro disso, né? De uma nave dessa magnitude, né? Que deve exalar algum tipo de radiação até, né? De calor ou qualquer outra coisa, sei lá, de combustível que eles devem usar. E não pega. É isso que deixa que ele, no texto dele, esse cara lá do 7, ele fica, tipo, intrigado. Tipo, se a gente é realmente visitado com essa frequência, porque, né, você tem uma pasta aqui com uma vasta quantidade de informação. Então, a gente tem uma frequência muito grande, isso de décadas, de séculos, talvez, né? E, tipo, em primeiro lugar, assim, isso já é uma questão minha, que não há uma escalada. Por exemplo, quando a gente começou os humanos começaram a vir para as Américas e fazer a colonização, aquela coisa toda, né, teve uma escalada, né? Começaram a vir cada vez mais gente, começaram a escravizar os índios, começaram a pilhar e construir coisas aqui, e foi uma escalada de desenvolvimento. E a impressão que eu tenho é que quando eles vêm da mesma forma há muito tempo, mas não há uma escalada, sabe? Tipo... Qual a intenção? Eles vêm, tipo, voam, saem e, tipo, não há uma escalada de pesquisa. A impressão que passa é essa, né? E no caso do Shostak, ele acha estranho, que, tipo, é uma frequência muito grande de visitação e a gente não consegue detectar. E isso falando de instrumentos privados. Então, na verdade, detecta, só que o pessoal apaga. Mas, então... Na NASA. NASA. E o NORAD também. Você sabe que o NORAD, Sim, ele faz essa detecção através de mas satélite. na NORAD é... Então, no NORAD é todo mundo vendido, né? Então... Mas de empresas privadas, que, por exemplo... O que é NORAD? O NORAD, ele cuida faz da meteorologia, tá. ele faz... China relata alguma E a coisa detecção também por satélite. Inclusive, eles usam aquela tecnologia da Guerra nas Estrelas para, se precisar, né? Detonar algum asteroide, alguma coisa que vai adentrar o nosso planeta aqui e causar algum estrago, eles estão preparados para isso. E também